É com grande prazer que nós iniciamos mais um módulo do nosso Practitioner em Programação Neurolinguística, provavelmente um dos módulos, eu acho que eu sempre digo isso, né, mais importantes do Practitioner, mas eu acho mesmo esse módulo muito interessante. Eu acho que ele é um módulo especial, porque ele é um módulo que eu criei juntando, ele na verdade era uma espécie de extensão do módulo de submodalidades. Nós vamos ver também um pedacinho amanhã de manhã da estratégia, tá? Porque nós estamos agora fazendo em mais dias e tal, então aquilo que nós fazíamos em mais tempo, a gente está fazendo no mesmo tempo, só que distribuído de uma maneira diferente, né? Para ser melhor para todo mundo, que aí a gente acaba o curso mais cedo. Mas, na verdade, o módulo de Programação Neurolinguística e Saúde, ele é um módulo muito especial. Bom, para começar, PNL é saúde. E eu sempre me lembro, na hora que eu vou falar sobre esse módulo, eu me lembro de uma história com a minha bisavó, né? Porque na minha vida várias coisas são muito interessantes. Não sei se vocês sabem, né? Eu tinha uma bisavó marciana, né? Ela não veio de Marte, mas o nome dela era Marciano. Pois é. Uma vez encontraram minha avó, quando eu tinha uns 14 anos de idade, mais ou menos, 15, que eu dava umas palestras por aí, minha avó vivia indo comigo, a filha dessa marciana, né? Aí um dia uma senhora num curso lá no Rio de Janeiro, lá na Estácio, na Universidade de Estácio, que eu dava um curso lá sobre parapsicologia e tal, tinha 200 e poucas pessoas no auditório. Aí uma moça assim, vocês não estão me reconhecendo, não? Ela fazia o curso em posição de yoga, assim e tal. Eu falei, você é de Niterói? Você não está me reconhecendo? Eu falei, meu Deus, do que será que se trata isso, né? Aí ela olhou e disse assim, nós viemos na mesma nave. Aí minha avó olhou pra minha cara, eu olhei pra cara dela, ela, sim, claro, vamos sentar. Minha avó já descoladíssima, né, até hoje, né, e tal, essas coisas todas. Mas a minha bisavó Marciana contava uma história muito interessante, extremamente interessante, que era a história do pau da barca. Eu sempre gosto de contar essa história, porque ela morava, né, lá na cidade de Niterói, onde eu moro, numa época em que, enfim, era muito uma aldeia de pescadores ali no centro. Hoje é uma cidade grande e tal também, mas ela tinha uma vizinha lá em Niterói, na vila onde ela morava, que a moça, a senhora, vivia doente. Toda hora ela estava doente. Então, na verdade, assim, naquela época não tinha televisão, né, nada disso, na época que ela era muito jovem, ainda minha bisavó, né, e tal, né, minha avó hoje tem 90, né, então ela era muito jovem, minha bisavó, então os vizinhos à noite iam pra rua, conversavam, botavam as cadeiras ali na varanda, na rua, conversavam. Ela nunca ia, porque ela sempre estava doente. Ela estava sempre doente, ela tinha sempre alguma coisa. E todo mundo dizia assim, mas a senhora não vem, se anima, vamos lá, nada. Ela ia nos médicos, os médicos diziam que ela não tinha nada. Mas ela tinha dores, ela sentia dores. Mas os médicos diziam que ela não tem nada, né? Mas ela tinha. Ela não tinha, mas tinha, né? Você já é meu ponto? Então ela nunca pertencia a nada. E ela falava com um outro vizinho, que era pescador. E ela falava para ele, seu Manuel, quando o senhor estiver andando por aí de barco, pescando, se o senhor encontrar assim, uma coisa assim bem casual, quase que do nada, né? Se o senhor encontrar um pedaço de um pau de uma barca que afundou, o senhor traz um pedaço desse pau da barca, porque eu ouvi dizer que dá muita sorte. E quando alguém encontra um pedaço de uma barca que afundou, né, a pessoa tem isso em casa, esse pedaço da barca traz muita sorte para as pessoas. E ele, tá certo e tal. E aí ela piorava, melhorava, ficava de cama, acamada, sempre doente, amoada, com a cara para baixo e tal. Um dia ele não aguentou com aquilo. Ele lembrou dela, tava todo mundo muito preocupado com ela, porque ela não tinha nada, mas tinha, né? E aí ela foi ele foi pescar e ele viu um pedaço de madeira lá na praia. Ele falou, é isso, pau da barca. Pegou o pedaço de madeira, que ele não tinha a menor ideia, ele sabia que não era do pau da barca, que era um pedaço de madeira qualquer lá, e levou para ela, disse, olha, dona Matilde, uma coisa assim, né? Dona Matilde, trouxe aqui, eu encontrei um pedaço de uma barca que afundou. O senhor conseguiu? Eu pensei na mesma hora na senhora. Eu falei, é agora que ela vai mudar, é agora que ela vai melhorar. Dito e feito, no dia seguinte ela já levantou, animada, começou a melhorar, foi pra rua encontrar com os vizinhos, as dores sumiram, o cansaço sumiu,
as dores no corpo, as dores de cabeça, tudo desapareceu. E ela exibia para todo mundo aquilo, botou lá na sala, né, um pedaço de madeira assim, né, e tal, o pau da barca. Né, o seu Manuel maravilhoso trouxe para mim e eu me recuperei completamente. Né, e aí o tempo foi passando, uma semana, duas, e seu Manuel com um sentimento de culpa terrível, porque ela falava para todo mundo contava, seu Manuel, você encontrou, não tem um pedaço de pau da barca para mim também não? Será que eu não consigo um pedaço de pau de uma barca que afundou? Também não sobrou um pedacinho da barca para mim não? Poxa! Né? Ele, meu Deus, naquela época, né, as pessoas não se preocupavam tanto, né? Elas se preocupavam mais com essa história do que hoje em dia, né? De ser mais éticos e coisa e tal. Ele, não, peraí, agora que ela tá melhor, que ela tá boa, que já tem 2, 3 semanas, ela não tem mais nada, quer saber? Eu vou contar pra ela a verdade. Ele chamou, dona Matilde, olha só, o negócio é o seguinte, eu vou falar pra senhora, que agora que a senhora tá boa, que a senhora tá bem, eu não aguentava ver a senhora sofrer, a senhora é minha comadre, eu gosto muito da senhora, madrinha dos meus filhos, eu conheço sua família toda, a senhora estava sofrendo profundamente com todas essas coisas, eu não aguentei ver a senhora nesse sofrimento de cama toda hora e tal, e eu trouxe para a senhora um pedaço de madeira qualquer e disse que era da barca, mas não é, dona Matilde, não é o pau da barca. Disse que na hora a cara dela já mudou, ela já perdeu o ar e já se sentou, né? No dia seguinte ela piorou, as dores voltaram, a dor de cabeça voltou, a dor no corpo voltou e ela continuou com aquilo o resto da vida. Né? Antes ele tivesse mantido a história que era o bendito pau da barca. Isso me lembra também uma série de histórias muito interessantes, né? O Dr. Joe Dispenza, que é um pós-PhD nessa área biomédica, ele publicou vários livros. Infelizmente, o melhor de todos eles não foi traduzido para o português, que se chama Você é o Placebo, You Are the Placebo, mas tem em espanhol, tem em outras línguas também. O Dr. Joe Dispenza, ele conta um caso muito interessante, acho que eu já mencionei em algum momento, que um paciente supostamente com câncer terminal, ele foi diagnosticado com câncer terminal, e o médico disse, olha, você tem poucos meses de vida. E esses meses não davam até o Natal. Ele dizia, não, mas eu tenho que viver até o Natal. Eu quero passar um último Natal com a minha família. Então ele disse, não, nós vamos fazer o melhor, você vai se tratar, vai se cuidar, vai tomar tudo o que for possível, o senhor vai viver até o Natal. Mas o seu caso é um caso sério, severo, é um tumor maligno e tal, pelo menos parecia, né? Era uma época que não tinha esses scanners que tem hoje, coisa e tal, né? Enfim, e aí o seu fulano de tal lá, passou lá, pesaroso, juntou a família toda, celebrou, foi piorando perto do Natal, piorando, mas celebrou, passou o Natal, passou o Ano Novo, no que virou o Ano Novo ele morreu. Aí foram fazer autópsia no tal senhor lá. Resultado, ele tinha um tumor, mas não era câncer. Não era nem benigno, porque não era câncer, era um tumorzinho qualquer, de alguma coisa assim, que o médico fez uma interpretação errada de diagnóstico, e ele acreditou naquilo, comprou aquela ideia, e teve todos os sintomas de quem tem câncer. Né? E também eu me lembro também, apesar de ter inúmeras histórias, eu poderia passar o dia inteiro contando essas histórias, né? Tem várias aí, na época do nazismo, né, que eles faziam várias experiências, pegavam a pessoa, amarravam assim com as mãos para trás, colocavam dentro de um negócio de madeira, disseram assim, nós vamos fazer uma experiência com você, você vai sangrar até morrer. Então lá dentro eles passavam um negócio no pulso da pessoa, a pessoa com as mãos amarradas para trás, e agora vamos anestesiar você, vamos cortar seu pulso. Na verdade eles não estavam fazendo nada disso, eles passavam uma pasta de dente, um creme qualquer, e aí passavam um negócio assim como se estivesse cortando, como se estivesse anestesiado, e jogavam uma água morninha, assim, que a pessoa sentia escorrendo pelo resto da pele. E diziam para eles assim, tá piorando, não sei quanto tempo mais você vai aguentar não, você tá ficando pálido, sua pressão tá caindo e tal. Ou seja, a maioria morria, acreditando que ia morrer. Também eles jogavam umas pessoas dentro de uns frigoríficos que estava frio, mas não o suficiente para congelar ninguém. Mas eles diziam que você vai ficar aqui, nós vamos prender você, você vai morrer congelado. As pessoas morriam com sintoma de congelamento. Tem uma história também assim de num trem aí qualquer também que parou no meio de uma nevasca, que disseram também, vocês provavelmente têm um risco seríssimo de vocês morrerem congelados, uma história assim, a mesma coisa. Nosso aquecimento não estava funcionando. E aí várias pessoas morreram congeladas, só que estava funcionando. Mas as pessoas, o suficiente para todo mundo ficar vivo e tal, mas algumas pessoas morreram
acreditando naquilo. Então, na verdade, tudo isso nos mostra uma coisa muito interessante, muito importante nessa história, que é o que nós acreditamos sobre a nossa vida, o que nós acreditamos sobre a nossa saúde, o que acontece conosco, né? O que está acontecendo conosco, o que se passa de uma maneira geral. Então, na verdade, esse nosso módulo de PNL e saúde são várias técnicas da PNL que muitas vezes elas eram ensinadas nos cursos de uma maneira muito solta. Só que eu resolvi juntar porque elas têm mais uma cara mais de saúde propriamente dito, tanto saúde mental quanto saúde emocional. Então eu juntei várias coisas que eu iria ensinar mesmo e criei esse módulo especial, que é esse módulo de saúde, onde nós vamos falar muito dessa relação muito importante, que desde o início a PNL sempre fez bem às pessoas. Na primeira geração da PNL era uma geração mais terapêutica. Quando a PNL começou, era quase que uma psicoterapia. As pessoas faziam sentadas, falavam dos seus problemas emocionais e coisas assim. Já fazia bem a pessoa de uma maneira geral. Mas depois a PNL começou a ter uma série de outras aplicações e mais recentemente todos os desenvolvedores da PNL foram buscar o corpo mais para próximo das práticas da PNL. Todos fizeram. Se não me engano, quem começou primeiro foi o Richard Bandler, com o Design Human Engineering e o NHR, ou seja, onde o Bandler colocou, né, que quanto mais você amplifica o que se passa na sua cabeça, isso se reflete no seu corpo. O John Grinder vai fazer isso com um novo código também, onde eles começam a diminuir o número de passos das técnicas e botar mais a pessoa em contato consigo, com seus processos internos. A diferença desses processos que alteram a mente é porque hipnose não existe, tudo é hipnose, né, na verdade. Mas a diferença de você trabalhar, como diz o Bandler, né, a diferença de você trabalhar com a programação neurolinguística é que, na verdade, quando você usa uma hipnose mais clássica, o hipnólogo ele sobrecarrega a mente da pessoa de informações. Faça isso, faça aquilo outro, a pessoa fica cheia de informações. Na programação neurolinguística é uma coisa diferente. É um pouco diferente. Se diminui muito o número de sugestões explícitas que você dá para a pessoa e você vai ajudar a pessoa a acessar seus próprios recursos internos, aquilo que está dentro dela. Então, em vez de eu virar para a Inês e dizer assim, Inês, você vai ficar forte, Inês, você tem que ter garra, resistência, eu vou falar, Inês, lembra de um momento onde você esteve forte? Volta mentalmente para esse momento onde você experimenta a força, turma, e volta para esse momento e revive isso de novo outra vez. Então, em vez da Inês ficar buscando uma coisa que ela não sabe se tem, ela vai buscar uma coisa que ela tem certeza que ela tem. Essa é a diferença dos trabalhos que envolvem programação neurolinguística dos trabalhos que não envolvem. Não que o outro não vai fazer a pessoa buscar, vai fazer também. Só que quando você faz dessa maneira, a pessoa ela não se sente agredida ou conduzida, porque ela mesma que está conduzindo o processo com ela mesma, ela entende de alguma maneira que a mudança que pessoas experimentam ouvindo é a mudança que se refere àquilo que pessoas vão buscar dentro delas. E dessa forma, mudando, elas entendem que não é uma coisa que o hipnoterapeuta ou o profissional de terapia, de PNL e tal, quer para a pessoa, é algo que a pessoa faz por ela, é algo que a pessoa gera por ela e para ela também de uma maneira geral. Então essa é a grande diferença, mas todos os desenvolvedores da PNL, e agora você está mais especificamente o Robert Dilts. Robert Dilts, desde o ano de 2008, 2009, alguma coisa assim, mas ele publicou em 2012, se não me engano, o livro chamado NLP 2. Esse livro, ele inaugura a PNL da terceira geração, que é o que ele chama de PNL da terceira geração. O que é isso? É uma programação neurolinguística que vai mais explicitamente buscar o corpo para poder participar do processo. O corpo sempre participou. Desde o início da PNL dos anos 70, o que você fazia na cabeça das pessoas refletia no corpo. Ou seja, se eu dizia, por exemplo, tira uma fotografia, aí daquilo que você deseja para você. Aí a pessoa imaginava uma foto de um futuro muito melhor. Ela imaginava isso, aquilo já refletia no corpo. Mas Robert Dilts, ele sentiu a necessidade, tal como os outros também, mas ele fez isso mais explicitamente ainda, de trazer o corpo mais presente para o processo, de envolver o corpo de uma maneira geral, trazer o corpo para o processo, dizer explicitamente corpo, participe desse processo
também. Então o olhar da PNL da terceira geração é o olhar que envolve o corpo explicitamente. É o olhar que vai trazer o corpo para participar. O que a PNL da terceira geração nos ensina? E eu estou falando isso porque a nossa primeira prática que nós vamos fazer são duas práticas, na verdade, interligadas, que eu acho que são muito interessantes, que tem muito a ver com a PNL da terceira geração. Na verdade, você tem esses três aspectos aqui que interagem uns com os outros o tempo todo. Isso está em algum lugar da apostila, mas é um conceito importante. Você tem a mente cognitiva. A mente cognitiva é o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso sistema nervoso, mas principalmente o nosso processamento mental, as nossas emoções. Claro que desde que o mundo é mundo, há muitos anos, sabe-se que a mente influencia o corpo. Existe a psicossomática, né, onde o corpo influencia a mente influencia o corpo. Todo mundo sabe disso há muito tempo. Mas o que aconteceu? Né? Na verdade, é importante você descer em alguns níveis para você explicitamente falar de algumas relações que são muito importantes. Por exemplo, a mente cognitiva, como é que ela interage com a mente somática? Então é muito importante que a gente se dê conta o que acontece, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, como é que isso repercute no nosso corpo de uma maneira geral. E Dilthey dá um passo mais além, muito ousado, muito importante, já que tem muito a ver com essas coisas que hoje são estudadas pela física quântica, os campos, né? Na verdade, quem começou essa história toda foi um pesquisador muito interessante, que esteve envolvido inclusive em pesquisas da psicologia anômala, né? Na verdade, chamado Rupert Sheldrake, que ele falava dos campos morfogenéticos de uma maneira geral. Ele foi a primeira pessoa que há muitos anos atrás falou que, na verdade, existem, antes de se falar em física quântica como se fala hoje, quer dizer, eu já tinha lido isso desde que eu tinha 15 anos de idade, mas não era tão popular como é hoje, porque a primeira vez que eu li sobre isso foi com Fritjof Capra, no livro Ponto de Mutação, que eu recomendo que todos vocês leiam, porque é uma transição de paradigmas. O filme também é muito interessante, mas o livro é bem legal também. O Ponto de Mutação, do Fritjof Capra. E tem um filme também com base no livro. Ele é inspirado no livro. O livro ele é mais enriquecido, ele tem mais detalhes. Na verdade, o filme Quem Somos Nós, What the Bleep, vai resgatar muitas dessas ideias e vai trazer num contexto ainda mais moderno de uma maneira geral. Mas o Capra ele vai falar uma coisa muito interessante da transição dos paradigmas. Na verdade, eu li o Capra antes de eu estudar psicologia. E eu entendi antes de eu estudar psicologia a influência do paradigma newtoniano cartesiano nas ciências, inclusive nas psicologias, inclusive em várias psicologias. Por isso que Freud vai falar que, na verdade, primeiro ele vai definir a mente humana como se fosse um iceberg, um bloco de gelo, onde você tem o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Aqui é a parte que fica submersa, que você acha que está vendo o iceberg, você está vendo, na verdade, 1/10 do iceberg, e 9/10 estão submersos. Isso é uma imagem bem newtoniana, do mundo newtoniano do século XIX. O mundo newtoniano, o século XIX era regido pelo paradigma newtoniano cartesiano. O que é o paradigma newtoniano cartesiano? É um grande relógio, uma grande máquina. Uma grande máquina. O século XIX foi a época das máquinas, surgiu o automóvel, surgiu um monte de máquinas. Então todo mundo era pensado como se fosse uma máquina, inclusive a mente humana. Então Freud vai pensar primeiro nisso aqui, não era nem uma máquina, isso aqui é um bloco de pedra. Depois ele evoluiu bastante e ele, para a época dele foi brilhante, tá? Eu brinco às vezes, né, com a psicanálise e tal, mas foi brilhante para a época dele, porque nunca ninguém tinha falado nisso. Onde ele evolui bastante, ele cria um mecanismo hidráulico, onde ele vai colocar o ego no meio, numa bomba hidráulica, bombeado por um lado pelo id, que fica pressionando o ego, né, com seus desejos, aquele negócio, né, que você tem tesão na mãe, aquelas coisas. E eu tava demorando muito, né? E você tem o superego, que é a censura interna. Então você fica no meio de duas forças, uma bomba hidráulica, um te bombeia. Mãe, eu tenho tesão em você. O outro lado, não, você não pode, isso é feio, isso é sujo. Que era bem a cara do século XIX. O século XIX era isso, né? A mulher no século XIX, que não fosse de uma família rica, ela morria.
Na Inglaterra, que era um dos países mais evoluídos da Europa. Ela morria. Ela não era tratada, ela não conseguia emprego, ela era violentada. Eu li um livro sobre Londres agora, eu adoro para Londres, não sei se vocês já notaram isso, né? Então eu li mais um livro sobre Londres, que fala justamente um capítulo desse livro, que é uma série de... eu ouvi, que é um audiobook lá do Audible, sobre Londres, que tem lá, que fala Mulher no século XIX na Inglaterra, que era um dos países mais evoluídos da Europa. Tá? A mulher que não fosse de uma família rica, ela morria. Ela morria mesmo, a chance dela morrer era altíssima. Porque ela não conseguia emprego, ela não tinha direito nenhum, ela era violentada, maltratada. Teve até um filme agora recente com a Meryl Streep sobre as sufragistas, quem viu? Muito interessante. Quem não viu, veja. Acho que é As Sufragistas que ela faz uma participação sobre essas mulheres nessa época que estavam tentando direitos parecidos com os homens. Elas foram espancadas, perseguidas, mortas aos montes. Que elas não tinham... Como assim? Né? A coisa evoluiu muito depois, né? Mas naquela época, no século XIX, a mulher realmente devia ter inveja do pênis, porque quem tinha um pênis tinha direito a muitas coisas. Hoje em dia tem muitos homens... Bom, enfim, mas de qualquer forma, isso aqui é uma bomba hidráulica, estão vendo aqui, né? Então isso aqui, eu estou falando isso porque tem a ver com essa história da saúde, tá? É a cara do século XIX. Brilhante, mas é a cara do século XIX. Né? Então Freud ele foi consistente com a época que ele viveu. Já Jung, ele, não sei se muitos sabem, eu estudei muito a psicologia junguiana, embora não seja junguiano. Jung, ele teve vários encontros com quem? Com Albert Einstein, antes do Einstein ir para os Estados Unidos. Por conta disso, Einstein conversava com ele sobre energias. Né? Que Einstein começou toda essa história da energia, né? Que depois deu na física quântica, que não foi nem ele que inventou, mas ele foi um propulsor da física quântica. Né? Então, na verdade, Einstein já falava de energias que se transformam, dependendo... Como é que é a psicologia de Jung? Processo de individuação, persona e sombra, ainda tem um pouquinho do século XIX, mas uma energia que se transforma dentro de você. Né? Algumas coisas que são de um jeito, mas dependendo, elas podem ser reintegradas, se reintegra a sombra e aquilo ali amplifica o seu processo de individuação. Né? Ou seja, é uma energia que se transforma, já é uma dinâmica energética com alguns passos à frente, porque ele era mais novo do que o Freud, né, e tal, e já vai influenciar profundamente, tanto que o Freud ele percebe a juventude do Jung e tal, e ele põe logo ele para frente, que ele viu que se ele não botar, mesmo ele discordava do Jung até antes de conhecer o Jung. Eu li a correspondência completa, eu sei, antes de vocês falarem mal de alguém, leiam, tá? Eu li tudo, tá? Então, antes do Freud conhecer o Jung, isso bem antes de você matar alguém, você lê, depois você mata a pessoa, brincando, né? Mas ele já discordava do Jung antes de conhecer o Jung pessoalmente, na época que eles trocavam correspondências. Mas o próprio Freud entendeu que o Jung era novo, era bem enfronhado, respeitado no meio psiquiátrico, suíço e coisa e tal, né? E aí ele resolveu, mesmo tendo discordâncias e tal, tentar jogar uma bola com Jung para ver a coisa acontecer. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque nessa época ainda havia uma influência muito grande da mente separada do corpo. Né? Mente é uma coisa e corpo é outra. Aí surgem todas aquelas histórias. Claro que a pessoa fica doente. A própria psicanálise mesmo já fala, né, de como aquilo que se passa na cabeça gera situações histéricas e uma série de outras coisas assim. Mas ainda havia muita separação. Trazer o corpo mais para o processo, vários foram trazendo, mas isso aqui é mais interessante ainda, que o Dilthey, ele é apoiado em tudo isso da física quântica, por isso que eu fui no Capra lá, né, fala dos paradigmas, né, vem a física newtoniana, veio a teoria da relatividade, começou todo um processo que descambou na física quântica, e na verdade chegou-se à conclusão que não é somente corpo que é uma coisa só, todos nós somos uma coisa só. Né? O que é o ser humano? O ser humano é uma pessoa, Selma é uma colônia de células. E, no entanto, essa colônia de células é Selma, essa colônia de células é Carlos, essa colônia de célula é Luciana. Né? Você é uma colônia de células, sabia? Né? No entanto, você é um indivíduo. Da mesma maneira, um grupo de indivíduos é uma classe, é a humanidade.
Então, na verdade, essa coisa da percepção do campo, nós somos um campo, cada célula, cada molécula é um campo que está envolto em outros campos, aí eu sou um indivíduo, eu estou neste campo, nesta sala, que está neste campo, nessa cidade, que está nesse campo no Brasil, nesse campo na América do Sul, no planeta Terra, no sistema solar. Então nós somos sistemas interagindo com sistemas. E aí você vai dizer, mas o que diabos isso tem a ver com a história do PNL da saúde? Tem tudo a ver. Porque o Dilthey ele vai resgatar tudo isso e ele vai começar a fazer uma série de trabalhos. Eu ensino uma parte aqui, uma grande parte no próxima formação de hipnoterapia, porque não dá para ensinar tudo num lugar só. Uma outra parte eu ensino no coaching também, no master e tal. No Trainer's Training nós vamos ver algumas coisas também, onde ele busca essa conexão entre a mente cognitiva, a mente somática e o campo. Ele nos coloca para perceber. Aquela própria experiência que vocês fizeram aqui das posições perceptuais, na verdade, sabe o que diziam para a gente? Que há muito tempo atrás, que no practitioner você só podia ensinar 3 posições perceptuais. Eu, o outro e o observador. Aí quando você vai para o master, você evolui e aprende o sistema. E aí pronto, né? Aí eu fui pesquisar que algumas pessoas começaram a desenvolver, já trazer esse conceito do campo. Vocês lembram que uma das posições perceptuais que a gente usa aqui, eu não conheço ninguém mais que trabalhe com isso aqui no Brasil, né, a não ser meus alunos que estão hoje fazendo isso, que inclui o universo. O universo é o campo maior. Né? Então, exatamente. Porque você se coloca como fazendo parte de um campo muito maior. E tem a ver com essa história do campo. Então, na verdade, isso faz com que você reflita a saúde de uma forma muito mais ampla. Então vamos discutir isso, vamos falar sobre sintomas, uma série de outras coisas assim. Então hoje, como nós temos um tempo um pouco menor, né, na sexta-feira, eu pensei em trazer 2 exercícios que se intercomplementam, que são exatamente do Robert Dilthey, que tem a ver com a PNL da 3ª geração, que na verdade tem a ver com essa história da mente cognitiva, da mente somática e a mente de campo. Esse exercício, eu não sei se a paginação é a mesma, até que a gente andou mudando, é criando um estado de recursos. Tá na 12 agora? Não. Tá na 18 mesmo? Não tá na ordem, tá? Porque com essa história de sexta-feira eu tirei 18. Nossa, bom Deus, que bom. De vez em quando eu mudo os números para vocês prestarem atenção, ficarem ligados, tá? Em relação a isso. De vez em quando a gente faz umas coisas assim. Então, na verdade, nós vamos fazer esse exercício em 2 etapas. Primeiro eu vou demonstrar a parte que é o estado de recursos. Na verdade, depois que vocês praticarem esse trabalho com o estado de recursos, nós vamos voltar aqui, nós vamos fazer a segunda parte desse exercício, que na verdade não é a segunda parte, é um outro exercício que inclui esse primeiro. Então é mais fácil quando nós trabalhamos esse primeiro de uma maneira geral e vamos depois trabalhar uma série de outras coisas aí internas. Então, você quer recurso? Eu? Quer recurso? Então vem pra cá, palmas pra ela. Eu vou deixar essa marcação aqui no chão, que na verdade hoje nós vamos trabalhar primeiro só com uma, com essa parte. Mas eu sabia que você ia fazer isso hoje. Isso? Pois é. Verdade. Viu? Não é uma coisa boa? Isso. Muito bom. Então. É o cão. Esse exercício, ele tem uma particularidade. Na verdade, o Dilthey, ele trabalha explicitamente o coaching junto com a programação neurolinguística. Ele, como eu já pensava isso. Depois que eu li esse trabalho dele, eu falei, que bom que eu não penso sozinho nessas coisas. Ele também não consegue entender por que separar o coaching da PNL, já que quando você trabalha a PNL junto com o coaching, você tem um alcance muito maior das coisas de uma maneira geral. Tanto que ele criou um processo de coaching que eu adoro, chamado coaching gerativo. O meu curso de coaching, ele tem muita influência do Dilthey, ele tem influência de vários outros também. Eu não trabalho só com o Dilthey, não, eu trabalho com vários outros, inclusive coaches britânicos, porque eu gosto muito dos britânicos, porque lá a coisa é muito séria. Nos Estados Unidos é muito oba-oba. Todo mundo que grita, dá pulinho e faz show é coach. Na Inglaterra não, se você faz isso é feio.
né? Na Inglaterra você tem que mostrar serviço, você tem que mostrar metodologia. Então tem grande parte dos autores que são autores britânicos, porque justamente tem uma seriedade, várias influências acadêmicas, mas o Dilthey é um americano que ele tem esse acadêmico por trás, né? Quem tiver oportunidade, veja a enciclopédia de PNL, é muito interessante, são 2 volumes, mas tem online também, que tem tudo, tem PNL, tem toda a pesquisa que envolve PNL, todas as origens, eles atualizam sempre lá. Então, na verdade, esse processo ele faz dentro do processo de coaching. Então, na verdade, ele chama isso de estado coach. Ele tem 2 exercícios de estado coach, tá? Esse é um deles. Ele chama de estado coach. E ele diz que, nesse curso de coaching gerativo que eu fiz com ele sempre, antes de começar uma prática com o cliente, ele fazia esse exercício, antes de começar. Né, que nós vamos fazer agora, que é esse, que eu chamo de criando um estado de recurso. Ele chama de estado coach. Na verdade, ele acredita que justamente por causa daquela história do campo, esse não é um exercício que você faz no cliente, esse é um exercício que você faz com o cliente, para criar um campo. Né? Isso é muito interessante. Tá? É uma coisa que na época eu falei assim, interessante isso, né? Porque não é algo que você faz, não é algo que você aplica em alguém, é algo que você faz em você e no cliente ao mesmo tempo. Porque ele acredita que quando você cria um campo, lembra, mente cognitiva, somática e campo. Quando você cria um campo favorável, mudanças acontecem, turma. Então, na verdade, é importante que quando você aplique esse exercício, você também faça em você. Você não só conduza com o cliente, mas você faça em você também esse processo. Porque ele acredita que quando o coach e o cliente fazem isso juntos, ou o terapeuta, seja lá quem você for, né, e o cliente fazem isso juntos, você cria um campo favorável a um processo de mudanças. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, nesse momento, ele sugere o seguinte, que você fique numa posição ereta, porém confortável, você ficar aquela coisa assim, né, ombros confortáveis, mas porém assim, pernas juntas e tal, um pouco afastadas, juntos um pouco afastados é ótimo, né? Eu gosto de paradoxos, né? É porque não é tão junto, que senão você perde o equilíbrio. Isso vocês vão aprender nas técnicas de hipnose, são as técnicas que a gente usa às vezes para favorecer o transe. Você põe a pessoa toda desequilibrada, depois você faz assim, dorme, e a pessoa já cai para trás, você segura na cadeira, fecha os olhos. Isso, aí a pessoa já fica confusa. Isso não é hipnose, é um truque para a pessoa ficar desorientada e nessa confusão você faz um rapport com ela e ajuda que ela... Nós vamos aprender tudo isso na formação hipnose. Não vou fazer hipnose agora, tá? Ok? Combinado? Eu disse, hipnose não existe e tudo é hipnose, de acordo com o Bandler, né? Então, nesse momento, você vai ficar numa postura confortável e eu vou pedir nesse momento que você, e eu vou fazer a mesma coisa aqui também, busque memórias de recursos que você tem. Memórias de estados de recursos. Memórias onde você acessa recursos inconscientemente. Existe uma memória em você sobre ter recursos. Vocês já estão aprendendo um pouquinho da linguagem hipnótica. Eu não perguntei, existe uma memória sobre recursos? Eu dei um comando, existe em você uma memória sobre recursos? Eu não perguntei, eu disse que tem. Existe aí, não existe? Então reviva esse momento de recursos, e eu vou reviver aqui dentro também. Uma memória, lembra que é um estado de recursos, você não quer que a pessoa racionalmente identifique as coisas. Você quer que a pessoa elicie esse estado. E toda eliciação de estados é diferente. Quando você faz uma fotografia de pessoas num estado de recursos, isso é bem diferente da pessoa estar racionalmente pensando nos recursos que ela tem. Ela tem que mergulhar nesse estado de recursos. É isso que eu e ela vamos fazer aqui. Então, quando nós dois aqui estivermos acessando um estado de recursos, na hora que você sentir esse recurso voltando, porque você não quer apenas a memória, você quer que volte o estado. Por isso você vai se imaginar revivendo esse estado de recursos. Outra vez. E nesse momento, na hora que você estiver sentindo, está experimentando? Eu também estou.
Você está sentindo? Eu estou também. Então, você vai colocar as mãos no abdômen, embaixo do umbigo, assim, ó, assim, né? Na verdade, o Jutsu ele vai pegar várias tradições orientais. A tradição oriental disso aqui é uma técnica oriental chamada Hara, né? Que é isso, onde você harmoniza o telúrico com o mental nessa posição aqui. Ele vai buscar isso e vai unir junto com a PNL nesse exercício. É muito interessante, né? Então você vai colocar as mãos aqui abaixo do abdômen, no abdômen, abaixo do umbigo. Esse é um outro exercício que nós vamos ver depois, né? Amanhã. Não vou mesmo, mas não é nada que vocês estão pensando não, é outra coisa. E aí você vai imaginar que esse recurso se espalha pelo abdômen. Você vai imaginar, aí você pode usar as submodalidades do jeito que você quiser. Você pode imaginar uma energia, uma vibração, você pode imaginar o que você quiser. Desde que você imagina que isso que você está sentindo, num primeiro momento, vai se espalhando pelo seu abdômen. Isso, muito bem. E aqui nós temos que ter a atenção de, ao mesmo tempo, sentir e ao mesmo tempo calibrar e incentivar o processo. E no que você está experimentando isso, lembrando que eu não estou fazendo na frente dela para não misturar com a imagem visual, mas ela está de olho fechado, mistura do mesmo jeito, tá? Você vai imaginar que você vai espalhando esse recurso pelo abdômen. Não sei se vocês sabem, o intestino ele tem a inteligência de um gato, né? Ele é considerado o segundo cérebro mais inteligente do corpo, porque você tem vários cérebros no corpo, um aqui, outro aqui, outro aqui. São cérebros que você tem neurônios, tem tudo isso, né? Então você vai espalhar pelas vísceras. Nós vamos ver no Master, quem já viu, né? Que para você validar a crença que você tem, você valida nas vísceras, depois no coração, depois na cabeça. Os 3 cérebros. Isso é Jutsu. É maravilhoso, né? Quem já viu o Master aqui, né? Viu isso. Você valida a crença nas vísceras, você valida no coração e valida na cabeça e no campo. Ele é 10, o cara é assim, fera. Então você vai espalhando isso pelo seu abdômen, envolvendo todas as suas vísceras, principalmente o intestino, e vai imaginar de alguma maneira nessa posição que você vai centrando esses recursos no seu abdômen. E quando você experimentar a sensação em você de que existe um centramento nessa região envolvendo as vísceras, envolvendo o intestino, você vai fazer como eu vou fazer agora. Eu vou dizer, eu estou centrado. Em voz alta. Eu estou centrada. Eu estou centrada. E aí é importante não só você dizer, mas você experimentar, sentir esse centramento nessa parte do corpo. E de alguma forma, a partir desse centramento, você vai imaginar do jeito que você quiser, que você vai espalhando isso do abdômen até o coração, que é o seu segundo cérebro. E no coração, você vai imaginar no meio do peito, que o seu coração vai se abrindo para as emoções positivas, se abrindo para as emoções positivas, inclusive de ter esses recursos presentes. E você vai se imaginar abrindo suas emoções, se abrindo para as emoções que têm a ver com esse processo, para as emoções que existem dentro de você. E quando você de alguma forma imaginar, perceber que o seu coração se abre para as emoções, você vai fazer como eu vou fazer agora. Eu vou dizer, eu estou aberto. Eu estou aberto. Isso, processa. A mão continua no mesmo lugar, porque isso aqui depois vai virar uma âncora também, tá? Depois eu explico.
E você vai sentindo, e você tem que eliciar. Isso não é um exercício racional, não é para ser feito com a razão. E você vai imaginar que isso vai se espalhando até o alto da cabeça, para o seu outro cérebro, né, cognitivo aqui, mais cognitivo, onde você vai experimentando centramento, presença, o senso do aqui e do agora. Para Dilthey e para várias tradições é importante. Claro que tem horas que você pensa no futuro, no passado, mas é importante um senso do aqui e do agora, estar presente. E quando você amplificar o senso de estar presente, você vai dizer: eu estou presente. Eu estou presente. E sente o que significa isso. É importante sentir o que significa isso. Cada uma dessas coisas. E ao mesmo tempo você vai perceber os pés na Terra, a Mãe Terra, o planeta Terra. E ao mesmo tempo conectada com a Terra. A cabeça conectada com o universo, com o todo, com esses vários campos. Nós somos sistemas sobre sistemas sobre sistemas. Percebendo essa conexão. Conexão com a Terra, conexão com o todo. Você vai voltar sua atenção para essa conexão. E quando você sentir essas várias conexões de alguma forma, você vai dizer: eu estou conectado. Eu estou conectado. Isso. E percebe agora esse estado. Percebe centramento na barriga, no abdômen, abertura para a emoção no peito, lucidez na cabeça, presença, conexão com a Terra, com o universo e com campos de infinitas possibilidades. Pode abrir os olhos. Como é que você se sente? Muito bem. Bem? Hã? Ótimo. Agora experimenta de novo colocar as mãos aqui. Vem uma coisa, né? Porque na verdade você está criando, além disso ser o rara, você está criando uma âncora aqui. De tanto, eu diria que essa é a meditação da PNL, né? Porque de tanto você praticar isso, e interessante que, de acordo com o Dilthey, você tem que fazer isso não só quando você tem problemas. Aliás, é melhor que você faça quando você não tem problemas. Quando você está bem. E sempre buscando recursos na barriga, no coração, na cabeça, conectado. E ancora. Né? E você vai dinamizando. A ideia é que você está criando uma pilha de âncoras. Se você parar para analisar, o que você está fazendo? Isso é uma pilha de âncoras na PNL. Então, quantas e quantas vezes, Selma já viu isso várias vezes, né, Selma? Em situações diversas, desafiadoras e coisa e tal, né? Às vezes eu vou, faço isso aqui. E vou. Pronto, disparei a âncora e fui. Porque eu já fiz isso tantas vezes, inúmeras vezes, que já tem uma âncora muito poderosa aqui. E toda vez que eu ensino isso nos exercícios, eu faço de novo. Eu enriqueço mais ainda. Então, isso é uma coisa muito boa. Sempre foi bom para leve. você? É, leve, né? Leve. É bom, né? Né? Tá? Me fala de alguma coisa que você estava experimentando como sendo um problema hoje. Hoje? É. Deixa eu ver. Estresse. É? Estressado. É? Você está estressada? Tô estressada. É? E agora? Não, tô leve. Isso, muito bem. Palmas para ela.
Obrigada, viu? Muito bom, obrigada. Então vamos aprender como é que vocês vão fazer isso, na verdade. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Deixa. Você sabe dizer se ele fez esse exercício com a pessoa que não fosse um adulto? Olha, ele, no trabalho dele, todo esse trabalho ele é feito de uma maneira geral para adultos, mas eu não vejo nenhum problema de você adaptar isso para crianças, adolescentes. Eu acho que é bem bacana, né? Aliás, eu vivo repetindo, né, aqui, e ninguém me ouve, Selma. Eu vivo repetindo todo o curso, né? Que a gente precisa desenvolver. Ela ouve o que ela fez com bebês, né? Você tá fazendo com criança também, né? Pois é. É muito importante trabalhar com crianças, adolescentes, é muito importante. Né? Porque você vai pegar a pessoa, o indivíduo, na sua fase de desenvolvimento de uma maneira geral. E aí o que eu recomendo é você sempre adequar o nível de desenvolvimento. Né? A criança, a adolescência, a pré-adolescência, a fase adulta, cada um tem uma metáfora, tem um processamento mental, cerebral. A criança que gosta dos super-heróis, você pode imaginar... Imagina isso aqui na forma de um super-herói. Né? O super-herói que conecta aqui, abre aqui. Do Jasper. Gente, Você estava fazendo, eu sempre foi nisso, porque assim, tem crianças que são hiperativas e elas têm uma dificuldade maior de concentração, né, de focar. E normalmente elas jogam videogame, né, o PlayStation. Né? O que você faz com criança hiperativa? Você faz a coisa hiperativa. Vamos lá, gente. Olha a barriga, vou mexer aqui. Barriga. Isso, vamos lá. Mexe, barriga. Passa a mão no estômago. Isso, agora coração. Vamos. Daqui a pouco a criança tá assim, calma, vamos devagar um pouquinho e tal. É só você adaptar. Quando eu pego uma pessoa muito hiperativa para fazer hipnose, você acha que eu falo, relaxa, eu digo assim, abre o olho, fecha o olho, abre o olho, fecha o olho, abre o olho, fecha o olho. A pessoa fica, abre o olho, fecha o olho, pum, daqui a pouco ela vai embora. É o que funciona. Eu me lembro que eu comecei a estudar hipnose muito novinho, né? Assim, umas 2 décadas atrás, né? Com uns 12 anos de idade. Então, eu me lembro que eu comprei um livro que foi escrito em 1800 e pouco, né? Método de hipnotismo. Tinha uma pessoa assim com os raios saindo dos olhos, assim. Eu tinha assim, técnica para hipnotizar. Olha só, inveja do pênis do século XIX, né? Técnicas para hipnotizar mulheres nervosas, né? Era uma de abre o olho, fecha o olho, abre o olho. Na verdade é para qualquer pessoa, mas você vê a ideia escrito por um homem machista, claro, né, um dono de um pênis, né, Catarina? No século XIX, lá qualquer. Então a mulher é nervosa, então temos que acalmar as mulheres nervosas. Mas o que eu recomendo é adaptar isso, né, para a realidade. Eu acho que tem um mundo de possibilidades. Quem trabalha com videogame hoje, com essas coisas todas, né? Imagina o Pokémon, né, que está na moda agora, você fazer PNL do Pokémon, né? Que coisa boa. Alguém? Você ia fazer a pergunta? me dê um exemplo de uma situação que você vai usar isso aqui. Isso aqui que a gente fez? Uma situação específica. Você para, que nem você falou, eu estou no restaurante e tal, coloco e vou embora, né? Qualquer coisa que você precise de recurso. Por exemplo, eu vou dar uma palestra num lugar muito difícil, né? Uma vez nós estávamos num contexto bem desafiador, né? Assim, meu Deus, você vai sair correndo pela porta. Eu falei, não, peraí. Eu fui ali atrás do flip chart, fiz assim e fui dar. E enfrentei aquela situação bem desafiadora, que não foi causada por nós, por outras pessoas. Mas por quê? Porque essa situação ela te conecta com seus recursos. Ela vai te treinando para buscar seus recursos internos. E quando você faz isso, você dispara uma âncora, lembra? Você ancora recurso, dispara âncora, o recurso vem. De tanto você trabalhar isso, ancorar aqui, trabalhar aqui e tal, você está buscando várias coisas que têm a ver com centramento, com emoções, com lucidez, com conexão. E de tanto você ancorar, quando que você pode precisar? Um atleta nas Olimpíadas, por exemplo. Eu ensinei isso para um atleta de taekwondo uma vez, ele começou a ter um monte de resultados melhores. Também tem uns dias que eu estou ou mais desconcentrada, ou então tem alguma coisa que não eu faço várias vezes por dia, eu não faço uma vez só. O quê? Várias vezes por dia. Esse exercício? Tá, só queria saber. A Dani Pedroso fez para uma concurseira que a gente atendeu para o momento pré-prova. Exatamente, outro exemplo ótimo. Tal, e ela fez esse estado coach. Porque não só você acessa vários recursos, mas ele inspira um equilíbrio geral na pessoa. Então ele é muito bom, porque não só você pega vários recursos cognitivos, recursos emotivos,
recursos de conexão e ao mesmo tempo de equilíbrio, de centramento. Não, eu ia falar, era exatamente isso, assim, porque eu não sei se tem muito isso aqui em Curitiba, mas em Brasília as crianças, elas competem igual adulto, né, em escola. Uma tem que tirar a nota maior que a outra. Nós já ouvimos falar disso. Mesmo que a Dionara falava sempre isso também. Os colégios trabalham dessa forma. É por isso que eu perguntei se tem, né? Eu poderia adaptar isso para criança. Porque normalmente... Deve, por favor, adapte. Que elas recebam uma boa aula, ou tenha, né? Toda uma... Eu acho que essa é uma excelente ideia. Não que dessa noite para a próxima e na outra você vai ter todas as ideias sobre como fazer isso acontecer neurologicamente na sua estrutura inconscientemente agora. Mas é legal se você puder fazer essa mudança. É bem interessante. Uma coisa boa também é quando a gente está com insônia também. Você está muito agitada e sentar e parar. Pode ser. Vamos à técnica, que eu acho que é mais fácil a gente passar a técnica primeiro, depois a gente debater depois que vocês vierem no processamento, que eu ainda pretendo fazer essa, vocês vão praticar. Depois a gente volta, eu vou demonstrar a segunda técnica que vocês vão praticar, acho que isso vai dar conta por hoje. Então, como é que você vai conduzir com o cliente isso? Identifique um estado onde tem acesso. Você vai falar para o cliente, pedir para ele fazer. Eu prefiro que você faça de pé. Eu no consultório eu faço com o cliente em pé, deitado, de cabeça para baixo, de qualquer jeito, tá? Mas é interessante porque o Jiu-Jitsu ele quer inspirar essa coisa da sintaxe somática. Tem um outro nome importante para a PNL, que é a sintaxe, né? Somática. Né? Assim como a sintaxe na linguagem tem a ver com a ordem e a sequência do que você fala, a sintaxe somática tem a ver com trazer uma sequência de coisas que são benéficas para o corpo, que vão ajudar o corpo a pegar no tranco. Então, na verdade, eu gostaria que vocês tentassem fazer em pé. Mas às vezes ele mesmo fazia exercício de coach com o cliente de coach sentado na cadeira, ele pedia para a pessoa ficar em pé não, sentado, porém postura ereta, confortável, ele fazia com a pessoa sentada esse mesmo exercício. Também pode ser sentado. Tá, mas tenta fazer em pé, que eu acho mais interessante, que você vai sentir a energia balançar pelo teu corpo. Então você vai pedir para a pessoa, identifique um estado onde você tenha... não é para você ter para questão de problema isso, tá? Isso é um estado de bem-estar que você vai dinamizar dentro de você. Então identifique um estado onde tenha acessado muitos recursos, o que permitiu lá que lidasse bem tanto com as coisas boas quanto com os desafios. Então um estado de recursos, onde você se vê com recursos, uma memória de ter experimentado recursos. Imagine-se voltando no tempo para um momento ápice e, de volta lá, veja, ouça e sinta em detalhes a presença dos recursos no seu sistema. Lembrando que você vai fazer junto com a pessoa. Eu quero que vocês façam exatamente como ele ensinou aqui. Ah, o Bandler também fala isso, vá primeiro também, ou seja, você quer botar alguém em transe, né? Vários hipnólogos clássicos dão um curso para o hipnólogo não entrar em transe. O Bandler diz que é absurdo, o hipnólogo deve entrar em transe antes do cliente, que é para gerar um rapport, né? Correndo de frente pro outro agora. Próximo assim pela lateral, como a gente fez aqui, tá? Próximo assim, mas você tem que ficar de olho, você tem que fazer em você, mas ao mesmo tempo você pode ler na apostila e tal, mas ao mesmo tempo você vai estar de olho na pessoa, você está conduzindo, mas está fazendo em você também. Então você vai pedir para a pessoa imaginar o estado de recursos e ela vai reviver esse estado de recursos. Você não quer uma coisa racional só. Você e a pessoa vão acessar e vão trazer esse estado outra vez de recursos. Perceba onde no seu corpo sente mais forte esse estado de recursos, a direção. Percebe e vai deixando que isso se espalhe por você. A ideia é, eu sinto os recursos e onde eu estiver sentindo, eu vou deixar ele se espalhar. E a partir daí, ao perceber-se bem envolvido no processo, coloque suas mãos na barriga, embaixo do umbigo, e centre os recursos nesse ponto. Então você vai pedir para a pessoa fazer essa posição, seja sentado, seja em pé, onde a pessoa vai colocar a mão aqui abaixo do umbigo, e vai imaginar que vai espalhando os recursos pelo abdômen, espalhando, 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 falando explicitamente sobre as vísceras. Isso é uma coisa muito importante, né? Ou seja, que você está espalhando esse recurso pelo abdômen, que vai se espalhando pelas vísceras, no intestino, toda essa parte da barriga, você vai centrando esses recursos na barriga, né? E você vai pedir para a pessoa, na hora que ela sentir que esse recurso está espalhado,
você vai pedir para que a pessoa diga: eu estou centrado, centrada. Você vai falar quando você sentir e vai convidar a pessoa, quando ela sentir também, né, para falar: eu estou centrado, que é a primeira coisa. E aí você dá um tempo para você e a pessoa processarem isso. Você não quer: eu estou centrado, eu estou aberto. Não. Você quer que a pessoa sinta, viva aquilo. Lembra? Você está iniciando um estado, né? Você está voltando aí num estado profundo, né, Fernanda? Tudo bem que você já voltou lá, né? Pois é, né? Então, você vai espalhando e diz: eu estou centrado. Depois que você e a pessoa concluírem que essa etapa foi concluída, você vai sugerir que você e ela vão pedir para que esse recurso se espalhe até o coração, que é o outro cérebro, onde tem o outro cérebro, onde você vai abrir o seu coração para emoções positivas. A emoção positiva de ter esses recursos, a emoção positiva de estar fazendo algo bom por você. É bem aberto esse exercício. Ele não tem um texto assim muito rígido para você seguir, não. A ideia é trazer para o coração, conectar com as emoções, imaginar que o coração se abre para as emoções positivas, e quando experimentar isso, você vai dizer para a pessoa, quando você experimentar, você vai dizer: eu estou aberto, aberta. E vai falar quando você sentir, quando for verdadeiro, né? E para esse exercício ser bom, você tem que fazer junto. Se você só conduzir, vai ser meia bomba, né? Tem que ser bom para os dois, né? Você tem que sentir, você vai inspirar um rapport na outra pessoa, vai ser bem melhor se você fizer junto, né? Comigo. Turma. Então, eu estou aberto, né? Coração. Em seguida, depois que cumpriu essa etapa, sente, processa, leve até a testa o recurso, tornando-se mais consciente desse processo. Então a ideia na testa do cérebro, que é mais cognitivo aqui, é estar presente, estar consciente, presente de que você está aqui agora comigo fazendo esse trabalho. Se você está aqui, presente, consciente, quando você sentir isso, você vai dizer: eu estou presente. Sempre com as mãos aqui, né, fazendo a postura: eu estou presente. Dá um tempo para processar. Sinta os pés no chão e o contato com o planeta Terra, e também o contato com o universo muito maior. Então, fala um pouco sobre isso. Isso é bem assim, tem pouquinho texto, que você tem que falar coisas a respeito disso. Porque essas técnicas mais modernas, você pega as técnicas antigas do Jiu-Jitsu, que nós vamos ver algumas aqui, tem 30 passos. Você fica assim: meu Deus, eu nunca vou decorar. Isso não vai decorar mesmo, tá? 30 passos não tem como, tá? Só se você fizer todo dia, toda hora, né? Mas essa aqui é tranquila, porque o forte não é o texto, e sim a experiência da pessoa. Porque cada um vai viver de um jeito. Então você tem que saber o que você tem que fazer naquela etapa. Então aqui você vai convidar a pessoa para se conectar com o mundo. Aí você pode usar uma imagem floreada, a Terra, o planeta, o universo. Cuidado aqui para não impor nenhum senso religioso, que seja um mapa muito seu, muito específico, porque a pessoa ela pode não ter esse mesmo mapa. Então é muito importante que quando a gente vai trabalhar com pessoas, que mesmo que você saiba que a pessoa partilha da mesma crença que você, mesmo quando é esse o caso, eu não recomendo que você diga as coisas. Eu acho que você tem que ser profissional ali. Mesmo que você saiba que você acredita na mesma coisa que tem no universo que a outra pessoa acredita, eu não falo a mesma coisa que eu acho que a pessoa acredita. Eu falo neutro. O universo todo, a pessoa pode botar o que ela quiser ali. É com ela, isso. Aí você vai dizer: eu, quando a pessoa estiver conectada, experimentando isso, perceba que você é parte de um sistema sobrepostos com infinitas possibilidades. Quando você estiver sentindo isso, você vai dizer: eu estou conectado. Veja ou se sinta esse momento. Aí é um momento onde você vai convidar a pessoa a perceber esse estado criado. Você vai fazer uma pequena revisão. Preste atenção no centramento da barriga, a abertura no peito para as emoções positivas, a lucidez, a presença na cabeça, a conexão dos pés e da cabeça com a Terra, com o universo. Então você vai dinamizar. Aí eu já vou trazer um pouco do Richard Bandler para o processo. Você vai fazer uma NHR aqui. Você vai pegar essa sensação e vai amplificar, saturar no bom sentido da palavra, né? Saturar a pessoa naquilo, amplificar. E de preferência, não tem âncora melhor que a respiração? Não tem, né? Como eu já disse para vocês. Então respire, sinta. Imagina, se respirar, já está no estado de recurso. Respire, sinta. E esse é o exercício.
do estado de recurso. Tá? Perguntas? Dá para fazer? Só um comentário. Às vezes eu aplico isso na terapia de grupo. Gente, a mudança das pessoas de saída. É impressionante. E que não precisa falar nada. Só busca uma coisa boa, um momento que você fez alguma coisa legal, assim, que vai fazer triste. O Diltz, ele às vezes até fala que é interessante fazer no início e no final da sessão. Dependendo do dia. Sempre no início, né? Porque ele diz que isso cria um campo favorável de trabalhos, onde os dois vão fazer. Por isso o profissional tem que fazer junto. Com certeza, né? Porque é uma abertura maior, né? Da percepção, do quanto a pessoa se propõe a fazer, quanto ela se permite. Acho que nesse momento ela entra nessa conexão aí. E principalmente assim, se a pessoa ela teve uma sessão muito puxada, pesada, né? Ou seja, que a pessoa ela entrou em contato com emoções e com coisas, e aí você, que tal nós usarmos os últimos minutos, você faz uma versão mais rápida, como nós vamos fazer no próximo exercício, uma versão, que essa primeira eu quero que você faça bem devagar e tal. Você faz uma versão mais rápida, porque se você fizer uma vez bem feita, já vai ter uma âncora aqui. No que ela colocar a âncora aqui e você der uma repassada, ela já se alinha. Então é muito interessante isso. Assim, eu amo esse trabalho do Diltz, para mim é uma das coisas mais interessantes que ele já fez. Então nós vamos fazer o seguinte, vai ter um chazinho, alguma coisa assim? Já tá...